Uma boa noite a todos. Queremos pedir, por gentileza, para quem tem celular que desligue ou coloque no vibrador, no silencioso, para que não haja interferência em nossa reunião. Vamos fazer a leitura da nossa página. É uma página do livro Sinal Verde, de André Luiz, com o subtítulo Visitas Fraternas. Visita é um ato de fraternidade, do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outra, pelo prazer da amizade ou da cortesia, não necessitará, para isso, de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração, para que não surjam lembranças desagradáveis, de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos, calar impressões de viagens ou dados autobiográficos sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam, silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões, nunca deitar olhadelas para os lados, à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de luz, que é o estudo do vosso Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe, pelos amigos espirituais que aqui estão se debruçando sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelas vibrações de amor que estamos sentindo nessa casa. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa Fátima, que vem nos trazer o estudo do Livro dos Espíritos. Envolva ela na sua luz, no seu amor, na sua paz. Que ela traga só aquilo que o Senhor quer que ela traga. Então, conduza as palavras dela, Senhor Jesus. Conduza os pensamentos dela e acalme o coração dela, para que ela se sinta segura naquilo que ela estudou e está trazendo. E abençoe também, Senhor Jesus, a nossa Raquel, que vai nos trazer o estudo do nosso Evangelho. Ampare-a, Senhor Jesus, proteja ela de todo o mal, envolva ela no seu amor e na sua luz, para que ela traga o estudo de acordo com a vossa vontade, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Obrigado pelas oportunidades que nós estamos tendo de estar aqui, a teu serviço, Senhor Jesus. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Está baixo? Está funcionando? Tá? Então, que Jesus, que a espiritualidade nos envolva, nos ajude nesse entendimento que nós estamos hoje prestes aqui ao estudo de visitas do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que vocês têm aí em mãos, no verso da mensagem, visitas espirituais entre pessoas vivas. Bem, nós já vimos estudando, já começamos o estudo de emancipação da alma. Vocês já viram na semana passada, na outra semana, aqui, sobre emancipação. Mas vamos dar uma relembradinha, né? Emancipação da alma, o desprendimento da alma. Como isso acontece, né? Vamos relembrar o que a colega aqui, a amiga, trouxe para todos nós. Quando nós vamos dormir, vamos descansar o nosso corpo físico, o que acontece? O espírito se desprende do corpo. O corpo, ele se mantém ali descansando e o espírito sai. Isso é um desprendimento, né, que nós temos. Saímos, mas saímos total, não ficamos ligados? Não, ficamos ligados sim. Ficamos ligados através de um fio de prata, né? A nós encarnados, nós estamos ligados ao corpo, nós, espíritos, estamos ligados ao nosso corpo através desse fio de prata, ok? Então isso é o desprendimento do espírito. Nós fomos dormir, aconteceu isso. E aí vamos começar o nosso estudo, que vocês têm aí, a questão 413, que diz assim: do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? Ou seja, ele está perguntando, então, se nós desprendemos, nós temos duas vidas? Aquela vida ali em descanso do corpo físico e a outra vida, como é isso? São duas vidas? Aí os espíritos nos dizem assim: no estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Porém, não são propriamente falando duas existências. São antes duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. Ora, então paramos aí. Nós temos uma vida que é essa presente. Bom, estamos falando de nós encarnados, né? Essa presente. Mas por que ele perguntou duas vidas? Por conta desse desprendimento. Ah, não, então peraí. É uma vida com duas fases. Ora, no corpo físico em descanso, ora desprendido. Então, nós temos duas fases aqui nessa encarnação. Estamos na vida, no corpo. Estamos na vida material, nessa vida de relação nossa. E quando dormimos, o que acontece? O espírito desprende e começa a enxergar, ele entra no mundo dos espíritos, ou com um olhar, porque o espírito, ele tem um olhar mais amplo do que nós. Nós estamos aqui presos,
Mas o espírito, ele tem um olhar mais amplo, mais real da vida, um contato. Temos contato, por exemplo, com o nosso guia protetor. Nós estamos lá conversando com ele. E quando estamos mergulhados em nosso corpo físico, nós enxergamos assim com facilidade? Não, nós não enxergamos. Nós recebemos, obrigada, nós recebemos os conselhos do nosso guia protetor. Será que nós ouvimos todos quando estamos na carne, mergulhados aqui, na nossa vida de relação, na hora que estamos no trabalho? Será que prestamos tanta atenção nele? Não sabemos, né? Nem sempre. Às vezes a gente está tão envolvido com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, que eles falam, eles gritam, eles sabem gritar com educação, tá? Eles gritam lá no nosso ouvido, mas nós estamos tão preocupados com o filho, ou com o trabalho, ou qualquer outra tarefa, que nós não conseguimos ouvir, não é? E quando estamos desprendidos, com o espírito desprendido, está lá no mundo espiritual, ou bem próximo, estamos aqui, nem vamos para lá, mas ficamos aqui, nós já ouvimos, porque ele está ali do nosso lado. E assim vai, nós temos ouvidos melhores, olhares melhores, esses olhares para o outro, para nós, bem melhores do que aqui mergulhado na carne. E como é isso, né? Então nós temos, vamos lá, pela pergunta dele, são duas vidas? Não, já vimos que não, nós temos uma. É uma vida com duas fases. Uma do espírito, que desprende, e quando ele está no corpo, no corpo físico, que é a nossa vida de relação aqui, né? E como é que acontece? Como que ele vê isso? O espírito, quando desprendido, ele tem liberdade. Ele tem toda a liberdade. Quando está no corpo físico, como nesse momento nós estamos aqui, nós estamos encarcerados. Nós estamos presos ao corpo físico. E como é essa relação? Quando a gente fala, né, está encarcerado, parece pesado, né? Mas não, é isso mesmo. E por quê? Porque temos necessidade. Necessidade por quê? Para evoluirmos. Nós precisamos muito, sempre, desse corpo físico para poder progredir. O corpo físico é uma ferramenta fundamental para o espírito progredir. Se nós não tivermos o corpo físico, como vai ser a relação material, porque o mundo material vai nos ajudar a progredir, e muito, e é aqui que a gente tem que provar que nós progredimos, que nós conseguimos superar as nossas dificuldades. Então é esse corpo físico que está ajudando fundamentalmente ao espírito. E o espírito? O espírito tem a liberdade. E ele fica feliz da vida, a gente fica feliz da vida. Quando a gente pega uma liberdade, não é? Mas por quê? Vamos receber conselhos, vamos ver quem a gente vai continuar aqui o estudo e vai falar sobre isso. Nós vamos ter ali uma liberdade. Então,
temos uma vida com duas fases. A do desprendimento, que é a do espírito, que é a liberdade, e temos a do corpo físico, que é essencial para o nosso progresso, que é o cárcere, né? Como se diz, como é que ficou? Aí vamos a 414. Ela diz assim: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Então vamos lá. Será que nós aqui podemos nos visitarmos? Eu vou dormir lá na minha casa, ela vai dormir lá na casa dela, cada um. Será que podemos nos encontrar durante o sono? Como é isso? Lembra? Desprendimento, liberdade. Será que nós podemos nos encontrar? Aí os espíritos disseram assim: sim, e muitas outras que julgam não se conhecer. Não só nós que nos conhecemos, não só as pessoas, então, da nossa relação, que podem se encontrar. Muitas outras que julgam não se conhecer, reúnem-se e falam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos num outro país. Olha, então a gente pode visitar outro país para visitar um amigo que está lá, né? E olha que nós não estamos desencarnados, nós estamos desprendidos lá, o corpinho dormindo, descansando, e nós fomos em outro país visitar aquele amigo, aquele parente que foi morar fora, é o que ele está dizendo. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem vos ser úteis, é tão frequente que vós mesmos o fazeis quase todas as noites. Olha só, então nós saímos e vamos longe. Quase todas as noites nós fazemos isso. É interessante isso, depois quando a gente começa a ler e para pensar nos sonhos que tivemos. Sabe aqueles sonhos que a gente fala assim, gente, eu sonhei que eu estava num lugar tão estranho, não sei que lugar é aquele, eu sei que era bonito, mas não sei que lugar é aquele. Nós fomos em algum lugar. Eu tive um sonho, foi na pandemia. Hoje, fazendo o estudo, eu me lembrei. Porque quando a gente sai assim, a gente pode sair para visitar um parente, mas a gente pode sair, por exemplo, e vir aqui para a Casa do Caminho estudar, não podemos? Podemos. Vamos nos reunir para estudar? Aí vem todo mundo para cá, para estudar. Ou vamos lá trabalhar? Vem todo mundo para trabalhar. Trabalho profissional, vamos nos reunir, nós precisamos resolver algo importante no nosso trabalho. Nós nos reunimos e trabalhamos lá, e quando acordamos, temos aquela ideia, a gente acha que é nossa, né? Imagina. Mas eu tive um sonho na pandemia interessante. Assim, ficou marcado para mim, porque realmente ali foi. E é assim, eu hoje fazendo o estudo me lembrei. Eu sonhei que eu estava na Casa do Caminho, não, desculpa, no CELD, no Leon Denis. Não sei se vocês conhecem, eu estava lá no Leon Denis. Era como é o Leon Denis, era maior, muito maior do que o que tem lá, tá? Na parte de trás tinha um campo bonito, uma parte verde e uma outra parte ainda sendo tratado o solo. E na parte de cá, eu estava no segundo andar e era um corredor imenso. Lá tem 8 salas lá em cima, né? E era um corredor imenso, muito mais do que 8 salas. Então era assim, vinha Dr. Herman, quer dizer,
seu altivo, olha. Quem conheceu o seu altivo aqui, ele já desencarnou há um bom tempo. Aí vinha seu altivo e para mim, eu nunca sabia se era seu altivo ou doutor Erma, né? Então ele dizia, ele vinha organizando muitas pessoas, mas muitas pessoas. E aí eu estava indo junto com um grupo de estudo lá do Leon Denis, e ele falou, essas salas aqui todas são salas de aula, de estudo. E as de lá eram pessoas sendo, como se fosse uma emergência de hospital. Todas as salas eram emergência de hospital. E aqui era uma em frente à outra, como é o Leon Denis. Eram salas. E aí eu fiquei, nossa, mas quantas pessoas, muitas pessoas conhecidas, mas a maioria não. E aí ele veio de frente e falou assim, Fátima, você é lá. Aí eu sou lá onde? Lá na primeira. Você vai fazer o estudo tal. Eu não me lembro o estudo. E eu fiquei muito nervosa, que eu falei, eu nunca estudei isso. Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou fazer esse estudo? Aí ele falou, não pense, vai. E eu fui, né? Aí tinha que obedecer, né? A gente tem que ter juízo. Quando eu entrei, eu encontrei uma pessoa que estudava comigo, fazia um estudo lá, e algumas pessoas lá do centro, que eu conhecia, pessoas antigas lá, e uma sala enorme, porque a gente entrava, parecia uma sala pequena, uma sala enorme. Então eu fiquei pensando hoje nesse estudo. Foi isso. Desprendi. Eu fui para um local, foi na pandemia isso. Eu fui para o Leon Denis e ali nós continuamos estudos. Já que vocês não veem presencialmente, né, nós fomos lá desprendidos e estudamos, né? Não me lembro do estudo que foi feito, apagou tudo, tá? Mas foi feito, então é assim, é uma demonstração para mim, né? Esse sonho, para mim, desse estudo, claro que eu não precisava assim, eu precisava de uma prova, claro que não. Mas é uma prova que todos nós temos do sonho. Quando a gente sonha, é uma prova de que nós estamos em algum lugar, né? Que nós fomos em algum lugar, que nós estivemos com alguém. Quando nós temos um aviso, quantos de nós temos avisos em sonho? Ó, vai acontecer isso, isso e isso. Ó, isso é o quê? Isso aí está mostrando que é isso aqui, ó. Quando nós dormimos, né? Tá lá, nós saímos e fomos nos encontrar com alguém, ou alguém veio encontrar conosco, né? Para nos avisar, para nos socorrer. E como ele diz, quase todos os dias nós saímos e vamos visitar pessoas. Assim como pessoas vêm nos visitar, nós encarnados. Porque quando a gente fala em sonho, a gente pensa muito também no quem está desencarnado, né? E pode ser, pode ser. E como nós vamos ver essa diferença? Como vemos a diferença? A diferença é que um está ligado com o fio de prata ao seu corpo físico. E o desencarnado não, ele não tem o fio de prata, né? Tem até uma questão aqui que vai falar. Na 415, ele diz assim, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que delas não nos lembramos? Porque muitas das vezes nós não lembramos mesmo do sonho, não é? Quantas vezes nós acordamos e dizemos assim, eu sonhei, mas eu não me lembro.
E tem gente que ainda fala assim, eu não sonho nunca. Sonha toda noite. Porque toda noite desprende. Em algum lugar vai. Nem que seja para você. Eu sonhei que estava na minha casa, que eu fiquei ali preso. Tá. Então sonhou. Mas não lembra. Por quê? Porque o nosso corpo grosseiro, a massa grosseira, faz com que esqueçamos. Então, por isso que nós não conseguimos lembrar. Mas tem algo que em algum sonho nós lembramos. E aí, doutor Herman deve explicar. Eu não sei. Aí ele diz assim, olha, na resposta. Comumente dela fica uma intuição ao despertar. E frequentemente originam certas ideias que vêm espontaneamente sem que possa explicá-las, e que não são outras senão as que se adquiriram nessas conversações. Então vamos pensar. Nós sonhamos, não lembramos, muitas das vezes. Eu, pelo menos, a maioria não lembro, tá? Mas vem a intuição. Quantas vezes, todos nós acredito, quantas vezes estamos com uma situação familiar, uma situação própria, uma situação no trabalho profissional, no trabalho da casa, e que acordamos assim, você levanta meio, vou fazer isso, tive uma ideia agora. Essa ideia, de onde veio? Nós fomos dormir preocupados, pedimos ajuda, e na hora que eu acordo eu tenho a ideia minha. Foi debatido com alguém, ou com um grupo, ou com o nosso guia protetor, ou com os guias protetores do nosso grupo, todos nós, do trabalho, seja onde for. E aquela ideia que vem imediatamente, quando abrimos os olhos e vem a ideia, é para escrever, porque aquilo ali é certo. Dá certo, gente, dá certo. Escrevam para não esquecer. Escreva. E analisa, claro, temos que tudo. Na doutrina espírita eles falam, analisem para ver se realmente é aquilo. Né? Há quem diga assim, analisa e pergunta, isso vem de Deus? E aí, será que Jesus me daria esse conselho? Meu guia protetor me daria esse conselho? Se a resposta for sim, ok, vamos em frente porque vai dar certo. Se a resposta for não, opa, parei aqui. Por quê? Quando nós desprendemos, para onde eu vou? Eu vou para onde eu tenho meus semelhantes. Qual a minha conduta? Que conduta eu tenho na minha vida, para eu saber quem são meus companheiros, né? Do que eu penso, quais são minhas intenções. Ali está o rol de amigos, né? Que eu vou me encontrar quando desprendo. Porque quando eu mergulho aqui, eu também trago a minha capa e uma máscara. Que aí eu vou, né, sou a boazinha. Opa, será que é isso mesmo? Né? Então, os nossos encontros, enquanto estamos dormindo, depende de quem? De nós. Nós vamos encontrar com quem? Com quem se assemelha a nós mesmos. Eu vou me encontrar com aquele que eu, na hora de dormir, na hora do sono, eu vou fazer a minha prece, eu fiz a minha prece,
e pedir a Jesus, ao meu guia protetor, para ficar comigo, para não, mesmo que eu queira sair passeando por aí, sabe Deus onde? Será que eu, pedindo a Ele, Ele vai conseguir me segurar? Porque o respeito ao livre-arbítrio existe. Ele existe. O que eu quero fazer? Então tem isso. Tudo vai depender da nossa conduta. E se nós tivermos uma conduta dentro da linha, não precisa ser perfeita não, porque nós não somos perfeitos, não precisa, mas uma conduta de esforço moral, de esforço para entrar na lei, de muito estudo. Volto a dizer, não somos perfeitos, erramos. Muitas falhas, mas estamos no esforço, estamos aqui nesse momento. Poderíamos estar em outro lugar, não, nós estamos aqui, aceitamos o convite do nosso guia protetor, aceitamos o convite de Dr. Erma, de Jesus. Aqui nós estamos, que bom, estamos no esforço de estarmos aqui. Então, esse nosso encontro aí depende muito disso, dessa nossa conduta, desse nosso esforço de querer melhorar, de querer crescer. Na 416, ele pergunta assim: o homem pode, pela sua vontade, provocar as visitas espirituais? Pode, por exemplo, dizer, ao preparar-se para dormir, esta noite eu quero me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe, dizer-lhe tal coisa. Será que isso é possível? Aí ele diz assim, olha, eis o que acontece. O homem adormece, seu espírito desperta, e aquilo que o homem havia resolvido, o espírito está frequentemente bem longe daquilo de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao espírito desligado da matéria. Isto para os homens já bastante elevados. Então, o que ele diz aí? Quando o ser, o homem aqui, já tem um crescimento moral, já tem essa conduta, né? Já está nele aquilo ali, e ele pede, eu queria me encontrar com fulano que mora lá em Portugal, algo assim. Será que ele vai? Quando desliga o espírito que ele está dizendo aqui, o nosso espírito já vai ter outros interesses. Qual o interesse que ele vai? O interesse do espírito elevado. Porque o interesse da matéria, para ele, não quer dizer nada. A vida corporal para o homem, para o encarnado, no caso, para o espírito elevado, para ele já não diz nada essa vida corporal. Ele está aqui em missão. Ele está aqui para nos ajudar. Então, quando ele pede isso, que ele se desprende, que nada, não vou atrás disso não. Nós já temos um pouquinho disso. Quando a gente fala assim, antigamente eu ligava para essas bobagens, qualquer coisa, vamos lá, vamos dar um exemplo. Carnaval. Antigamente, eu ligava para carnaval, eu não viajava, eu ficava em casa, eu ia para aqui, para ali. Hoje em dia, eu já não ligo mais, eu já não tenho esse interesse. Então, é mais ou menos isso. E o espírito elevado, ele não tem mais o interesse na vida corporal.
ele está aqui prestando serviço a Jesus. Ele está prestando, a convite de Jesus, prestando um serviço para nós. Está nos dando exemplo, está mostrando, está trazendo, por exemplo, como ter uma boa conduta, uma vida moral. Então ele já faz. Aí quando ele parte, ele, não quero isso não, quero outra coisa, e vai trabalhar, né? Mas aí chegamos nós, né? Chegam, isso para os homens já bastante elevado. Os outros passam de maneira diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões e permanecem na inatividade. Pode, portanto, acontecer que, conforme sua motivação o predispõe, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas pelo fato de ter vontade, quando desperto, não há razão que o faça. Então, o que ele está dizendo? Que nós podemos até pedir, assim, poxa, me ajude, socorro, eu quero falar com fulano, estou com saudade dele. Gente, eu já fiz isso. Ele não conseguiu. Não conseguiu, falou, não, você não merece. E aí, a gente não consegue, nem sempre. Mas é o que ele diz, às vezes você vai conseguir. E se o outro não quiser te ver? O outro pode não querer, não vem para cá não quero te ver não. Eu não tenho saudade de você, pode falar assim. E aí não vai ver. Nós podemos pedir. Agora, chegar lá, acho difícil, né? Se for, ele diz aqui o seguinte, eu anotei aqui, né? Que são, o que é importante dessa questão, que são interesses diferenciados. O espírito e, quando nós estamos, o espírito liberto e o espírito encarcerado. São interesses diferenciados, tá? Na 417 diz assim, um certo número de espíritos encarnados pode se reunir e formar assembleias. Pelo que nós já falamos aqui, pelo nosso estudo, será que nós podemos nos reunir e formar uma assembleia? Sim, né? Nós não podemos vir para cá estudar? Sim, né? Podemos vir para cá combinar um trabalho? Sim, pelo que ele está falando, estamos aprendendo aqui, sim. Sem dúvida alguma, eles respondem. Os laços de amizade, antigos ou novos, frequentemente reúnem assim diversos espíritos felizes por estarem juntos. Então, vamos lá. Ele diz aqui um comentário. Pela palavra antigo, porque ele fala aqui laços de amizade, antigo ou novo, né? Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraído em outras existências. Gente, contraído em outras existências. Quantas existências nós já tivemos? Quantas? Não sei, milhares, centenas, não sabemos. Eu não tenho ideia. Não tenho. Quantas pessoas nós já conhecemos? Quantos espíritos já tivemos relações? Essa relação material, quantos? Se nós pensarmos só em família, não. Quem é minha mãe? Quem foi minha mãe? Hoje pode ser um filho, pode ser um colega de trabalho. Então, nós não temos uma única mãe em todas as existências. Então, quantos espíritos nós tivemos relação
na vida corpórea. Muitos. Então é isso que ele fala. Nós podemos ir lá formar assembleia com esse pessoal? Ele diz que sim. Ao despertar, trazemos uma intuição das ideias que aurimos nessas conversações ocultas, mas ignoramos-lhes a fonte. E aí, nós fomos ao comentário de Miramês. Miramês, para quem não conhece, é um espírito que comentou todas as questões do Livro dos Espíritos. Ele vai ali, ele explica, é muito bacana. Quem quiser consultar, vai na internet e é só colocar Miramês, Livro dos Espíritos, que vai aparecer, você encontra todas as questões, todas. E aí, nessa questão, nós fomos lá para ver. E ele diz o seguinte: acontece sempre, então, essas assembleias, esses encontros, acontece sempre. Acontece com almas afins. Com almas afins. Os bons se encontram com os bons. Os maus com os maus. Os retardatários com os retardatários. Quem são os retardatários? São aqueles que faltam seus compromissos. Olha só. Faltam seus compromissos, mas sempre são chamados ao trabalho. Esses são retardatários. Ele é bom? Ele é mau? Não, nenhum nem outro. Ele está no caminho. Ele está no caminho. Como o mal também está lá no caminho. Tem que ser desperto. Tem que despertar para a vida real. E ele ainda não despertou. Um dia nós fomos esses. Hoje estamos aqui no esforço. Tá? E aí ele diz assim: faltam seus compromissos, mas sempre são chamados. Observemos que ao ler um livro, aí ele dá esse exemplo, Vamos observar o seguinte, isso já aconteceu com cada um de vocês. Você lê um livro espírita, vamos lá. Você lê um livro ou escutou uma palestra que foi de muita dificuldade de entendimento para alguns, mas que para você teve muita facilidade de absorver aquele conteúdo. Tenho certeza que já aconteceu aqui. Eu tive, não foi difícil. Aí o outro vira, o companheiro, eu achei tão difícil. Não, primeira vez que eu ouço falar, mas eu achei fácil. É isso que Miramês diz, que quando nos encontramos e estudamos, aí nós viemos para a casa espírita, ou estudamos, Hoje tem outras formas de estudo online, enfim. Quando nós estudamos, vamos ler aquele livro, aí você diz, tá tranquilo, ok. Aí ele diz, isso é uma demonstração de que você esteve, ele é bem categórico, que você esteve nesse estudo ao se desprender no teu sono físico. E aí a gente para pensar, realmente o livro X eu tive facilidade, entendi rápido. O livro Y eu já não tive. O assunto Y eu não tenho facilidade. Isso acontece. E ele diz que isso é uma demonstração. Aí vem a 418. Vou correr mais um pouquinho. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos. Ele julgou. Há tanto tempo que eu não vejo fulano. Me disseram que fulano morreu. Desencarnou. Aí ele diz assim:
embora não estivesse, poderia encontrar com ele em espírito, para saber assim se ele estava vivo? Poderia, neste caso, ter a intuição ao despertar? É a pergunta de Kardec. Aí o espírito responde: como espírito, ela pode certamente vê-lo e conhecer sua situação. Ou seja, na hora que essa pessoa viu esse espírito, ela conhece, está desencarnado ou encarnado, era a dúvida dela. Está encarnado ou desencarnado? Aí, se não lhe tiver sido imposto como prova, porque isso pode ser uma prova também para um dos dois, não ter esse conhecimento, se está encarnado ou não. Crer na morte de seu amigo. Ela terá um pressentimento de sua existência, como poderá ter o da sua morte. Então vamos pensar, vamos supor aqui que foi permitido essa pessoa encontrar com esse amigo. Ela pediu e encontrou com esse amigo. Conversaram, falaram, só não falou se estava encarnado ou desencarnado. Como que ela vai saber? Intuição? Ou, se ela tiver conhecimento, estudo da doutrina espírita e souber e reparar, né? Porque na hora a gente repara, né? Será que tem um fio de prata ligado aqui na cabeça? Porque se tiver, ele está o quê? Encarnado. Se não tiver, desencarnado, não é? Então, é o conhecimento da doutrina espírita, esse estudo, o quanto é necessário para todos nós. A doutrina espírita, ela nos consola, ela nos apoia, ela diz para mim assim, para todos nós, né? Ela diz para nós assim: olha, você ainda não alcançou o ponto que você pode chegar como melhor pessoa, como melhor profissional, como melhor mãe, melhor pai, melhor irmão, melhor espírita, porque você não consegue ainda ser tudo isso. Nós não conseguimos ser. Quando a gente é pai, mãe, e chega um certo momento da vida, quando já criou os filhos, que a gente olha e revê a educação que deu, ou as atitudes, né, que tudo se mistura ali, a gente vê assim: poxa, eu não agi corretamente, eu não fiz o certo. Seja como pais, como profissional, é a grande prova que a doutrina fala para a gente, que quem está no caminho consegue, e ela me consola. Você teve uma falha, mas você está no caminho e um dia você vai conseguir caminhar muito bem. Muito bem. Então esse é o nosso caminho. Nós estamos fadados a sermos perfeitos. E a doutrina diz: não adianta. Lamento, mas você vai ser perfeito. Lamento. Esse lamento é uma brincadeira que a gente faz, tá? Esse lamento não existe. É glória. Glória a Deus. Nós seremos perfeitos. Né? O caminho é o nosso esforço. Nós vamos nos esforçar e vamos cair. E precisamos ter resiliência. Porque acreditamos, porque sabemos, conhecemos a doutrina,
conhecemos a doutrina de Jesus, conhecemos esse amor que vem e nos sustenta, que traz para a gente. Não podemos sair desse caminho. Depois, como o doutor Herman, acho que foi na semana passada, mas semana retrasada, falou, entrou aqui, ouviu, não adianta, você já conheceu. Não adianta dizer, eu não sabia. Sabia sim. Você entrou e ouviu isso. Então, para o nosso consolo, para nós não nos desesperarmos mais, nós temos esse caminho, vamos ser perfeitos. E o caminho é longo, mas Jesus está do nosso lado, através do nosso guia protetor, que não larga a nossa mão, não larga, ele está ali. Então, que nós possamos caminhar, e vamos caminhar com o estudo que ainda não acabou. Agora nós vamos entrar na transmissão oculta do pensamento. Que é o pensamento, né? Vamos pensar, ondas sonoras. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia, porque nós vamos falar de telepatia. Ondas sonoras. O que é uma onda sonora de rádio, né? Então aqui está a onda e ela vai seguindo, vai até, né? Chega, por exemplo, tem um som lá na rua, nós estamos ouvindo aqui, está vindo como ondas, ela vai aumentando. Assim é o pensamento. O pensamento são ondas que entram onde? No fluido cósmico universal. Como nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e o nosso pensamento está ali mergulhado. Então, onde vai o nosso pensamento? Eu posso mandar um pensamento para alguém lá nos Estados Unidos, nesse momento? Posso. Eu posso pensar naquela pessoa e posso enviar esse pensamento. Tá? Mãe e filho. Existe telepatia entre mãe e filho? Sim. Entre os casais são afins, que se dão muito bem, existe telepatia? Com certeza. Mas que telepatia é essa? É exatamente essa onda. Você pensou, essas ondas vão e endereçam. É só nós endereçarmos para quem nós quisermos. E elas chegam, né? O outro vai receber, vai depender de quê? Sintonia. É sintonia. Então ele diz assim, qual a causa de uma mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produzir em vários pontos ao mesmo tempo? Por que uma mesma ideia se reproduz no mundo, no planeta? Por exemplo, na ciência, uma descoberta. Quando se começa um estudo, vamos lá na Covid, o mundo inteiro começou com o estudo da vacina, não foi? Será que a ideia e o estudo foi do homem encarnado ou esses homens encarnados capazes foram ao encontro em assembleias? Foram. E foi dito para todos, porque o mundo espiritual já tinha solução e foi passado para que o mundo conhecesse. E não o único, nunca é para um só. Tá? Quando a doutrina espírita, os espíritos começaram a dar, né, lá em 1857, quando chamou a atenção de Kardec, foi só na França? Nós tivemos no mundo, vou falar meio grosseiro, pipocando, né? Na França, nos Estados Unidos, lá na África,
aqui no Sul. Por quê? Porque a ideia não pode ser de um, tem que ser de vários. É que para nós também acreditarmos que nós somos mais difíceis, né? A outra diz assim: os espíritos podem se comunicar se o corpo estiver completamente desperto? Estamos aqui. Será que nós podemos nos comunicar sem nos falarmos? Sim, como esse exemplo dos Estados Unidos que eu dei. Se nós pensamos aqui, eu tenho um filho nos Estados Unidos, eu posso enviar para ele uma mensagem por pensamento? Posso. Vai chegar até ele? Vai. Quem não fez ainda, quem não experimentou, comecem a fazer. Pega uma pessoa que você tem uma boa sintonia, uma ótima sintonia. Gente, com filho não dá errado, dá certo. É certo. Você manda uma mensagem para ele, liga para mim, ele te liga. Manda uma mensagem por pensamento. Não é por WhatsApp, não. Por pensamento. E ele vai te ligar. Façam isso com a pessoa que você ama, tem sintonia. Começa a fazer essa experiência. É espetacular. É maravilhoso. E por último, como se explica que duas pessoas perfeitamente despertas tenham com frequência instantaneamente o mesmo pensamento? Aí a resposta: são dois espíritos simpáticos. São esses espíritos ligados, que têm a mesma sintonia. Não vamos ter isso com pessoas adversas. Não, não vamos. Mas com aquele simpático, com aquele que sintoniza conosco, com certeza nós vamos ter, tá? Mesmo quando o corpo não dorme. Então essa sintonia, ela existe. E eu acredito que daqui a algum tempo, nós estamos num mundo de transição, né? Estamos passando aí pela transição. Quando nós chegarmos lá na regeneração, nós já estaremos bem mais avançados nessa parte. O espírito desencarnado, ele, no plano espiritual, ninguém abre a boca, né? Nós vimos isso no filme, eles abrindo a boca, porque senão nós não íamos entender. Eles falam pelo pensamento, um com o outro. Não precisa abrir a boca para falar, é só pensamento, tá? Amigos, que Jesus abençoe nosso sono físico, que possamos ter esse descanso do corpo físico e um desprendimento para, o nosso corpo, essa liberdade junto aos nossos guias protetores, pedindo a proteção de Jesus. Muito obrigada. Vamos passar agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza, item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, econômico infiel,
dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que ele se queixa, com receio que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros do próximo, difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheverus, Bordeaux, 1861. Agora, peço aos médios que se posicionem para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos a vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. Quem estabeleceu que uma erva daninha vale menos que outra flor qualquer? Ou que uma pepita de ouro é mais valiosa que a pedra mais bela do nosso jardim? O homem, tendo por base seus interesses, determinou o valor das coisas e pessoas, deturpando a criação divina. Sabemos que Deus criou o nosso planeta com cuidado para conter tudo o que precisamos para viver encarnados. Então, cada folha que aqui reside é importante. Jesus, nosso Mestre, tentou nos ensinar o verdadeiro sentido da vida encarnada, que é amar e evoluir. Mas após 2000 anos, guerras, martírios, exemplos e o espiritismo, ainda precisamos ouvir que o dinheiro não pode valer mais que nosso irmão. O conforto e dignidade não são reprováveis. Devemos sim cuidar bem da vida que nos foi dada. Porém, não devemos cultivar a mesquinhez e ganância. Nossa alma imortal
será cobrada de toda a riqueza, dinheiro, sabedoria e talento que nos foi dado e mal usado ou não aplicado. Quando Jesus diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, quis dizer que para seguir as leis de Deus, precisamos deixar de lado nossas paixões materiais e focar no futuro prometido. Nos perguntemos: que contas prestarei a Deus? Fui depositário fiel? Fiz o meu melhor? Dei o meu melhor? Amei o meu próximo? Valorizei a vida além da matéria? Ainda há tempo para melhorar nossas atitudes. Todo esforço é visto e valorizado pelo Pai. Comecemos hoje, mas comecemos a servir a Deus. Peço a todos que mantenham a vibração para que a gente possa receber uma mensagem. Vamos fazer a leitura de uma página do Dr. Herman, tirada do livro Palavras do Coração, volume 3, lição número 9. Apoio ao reencarnante. Quando o coração do espírito, no mundo dos espíritos, sente que está na hora do retorno, inicia-se um processo de angústia muito grande, tornando-se o decorrer do processo reencarnatório uma situação de muita tristeza por parte daqueles que retornam. Refiro-me, evidentemente, aos que retornam com vistas ao pagamento de dívidas ou àqueles que não são conduzidos compulsoriamente para uma vida de lutas e sofrimentos. A angústia decorrente da experiência faz com que o espírito se amedronte e um grande esforço por parte de seus amigos faz-se necessário, estimulando-o à resistência. Nesse estímulo à resistência, desenvolve-se uma verdadeira batalha para que não haja medo e não haja nenhuma atitude que prejudique o retorno daquele ser. É muito comum chamarem-se antigos companheiros para ajudar ao reencarnante. É muito comum chamarem-se pessoas que já estejam encarnadas para irem até o plano espiritual mostrar-se ao espírito reencarnante, como quem diz: ah, você vai voltar para o ambiente em que eu estou, tenha paz. É muito comum, enfim, movimentarem-se forças estimulantes, mas ai daquele que não tem com quem contar, ai daquele que não conta com ninguém para auxiliá-lo. Tristes seres aqueles que, por força de seus erros, renascem em lares não amigos, em lares de dor e sofrimento ou de abandono. Para esses, o processo reencarnatório realmente é de um grande pavor. Por tudo isso, aqueles que na Terra estão com o conhecimento doutrinário
se ampliando dia a dia, aqueles que diariamente oram e leem páginas dos livros espíritas, todos, enfim, que se importam com o ser humano, devem estimular as grávidas, as crianças recém-nascidas, os pequenos, como que dizendo a todos eles: tenham paz, lutem, tenham paciência. Vocês voltaram por força das lutas porque precisam passar. A tarefa de todos aqueles que lidam com os reencarnantes é muito importante. A de professores, médicos, pediatras, a de pessoas que cuidam de creches, ou até mesmo daquelas que apenas afagam a cabeça de uma criança. Cada palavra, cada gesto, cada demonstração de apoio para tais espíritos é como se fosse uma verdadeira manifestação de ânimo. É por isto, meus irmãos, que nós estudamos muito a doutrina espírita, para compreender todas as múltiplas dificuldades que o espírito tem. Essa compreensão cabe àqueles que já estão seguros, tranquilos na caminhada da reencarnação, como que tendo passado a fase do medo e estão apenas na fase demonstrativa da fé em Deus ou do trabalho no bem. Por isso, instigados vocês a estimular também as crianças, que Deus ajude aqueles que podem fazer isso, que Deus ampare a todos os espíritas para compreenderem o papel importante do retorno espiritual, que o grupo de trabalho, de apoio à valorização da vida, à gravidez, continue nas suas tarefas, recordando que esta é uma das fases mais importantes para o espírito, a fase do retorno. É a fase que mais pede consistência doutrinária, bem como apoio. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus Cristo esteja com todos vocês. O abraço do Herman para todos os corações. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai de misericórdia, agradecemos por essa reunião, pelo estudo, pela palestra que nos foi trazida, pelas mensagens, tantas palavras que nos acalentam o coração e que são necessárias para que a gente continue encarando a nossa vida encarnada. Pedimos, Senhor, sua permissão para encerrar nossa reunião pública e que possamos retornar aos nossos lares em segurança. Proteja, Senhor, também aqueles que aqui não puderam estar e que ainda estão a caminho de casa. Proteja-nos em nosso sono e que podemos estar novamente aqui juntos na próxima quinta-feira. Graças a Deus.